Olá, entrando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre contar um pouquinho aqui, né, dos quais foram os dois maiores desafios que eu já passei na vida. E eu queria também que você contasse aí qual é o seu maior desafio na vida. Qual foi o maior desafio que você já passou? Ou qual o maior desafio que você vem enfrentando agora nesse momento, né? Talvez alguns de vocês certamente estão num momento mais difícil, mais complicado na vida e por isso estão buscando autoconhecimento, e outras pessoas já passaram por grandes dificuldades. Então, qual foi o seu maior desafio que você já vivenciou até hoje? E os desafios, eles são importantes, embora muitas vezes a gente sofra muito durante esses períodos de desafio. Eles são importantes porque eles nos ajudam a nos empurrar para o caminho da transformação pessoal, para o caminho do autoconhecimento. Certamente, se você não passar por determinados desafios, você não consegue ir para outros patamares de realização pessoal. Então não é diferente comigo. Então, o primeiro grande desafio que eu vivi assim na minha vida, foram que durou vários anos, durou 7 anos, foi na minha jornada profissional, inicialmente. Por que foi um grande desafio? Porque, né, eu acreditava que, né, eu me formei em engenharia, abri uma empresa, então o que é que eu pensava naquela época, né? Se eu trabalhar bastante, se eu me dedicar, eu sei que no começo vai ser um pouco difícil, mas depois as coisas vão deslanchar, e aí eu vou ter uma vida financeira tranquila e vou prosperar com a minha empresa. Só que foi passando o tempo e essa prosperidade não chegava. As coisas eram difíceis, as coisas não davam certo, os clientes não me pagavam. Acontecia todo tipo de coisa para dar errado, né? Muito conflito com o sócio que eu tinha na época. E, e todas essas dificuldades foram gerando dívidas. E as dívidas geravam muito estresse, eu comecei a ficar com insônia, comecei a ficar com níveis de ansiedade altíssimo, né? Insônia. Eu tinha insônia à noite, eu tinha calafrio, me acordava no meio da noite suado. E comecei a ficar em depressão depois de um certo tempo. Não consegui pagar as contas, com medo do que poderia acontecer no outro dia. Será que eu vou conseguir pagar no próximo mês a folha de pagamento ou não? Na próxima quinzena, será que eu vou ter dinheiro ou não para isso? Então imagina viver um estado como esse assim, durante 7 anos, com raros momentos de alívio e todos os dias sofrendo com esse tipo de questão, né, muito ligada à parte financeira. Então foram 7 anos assim, logo no começo da minha vida profissional, depois que eu me formei, que resolvi abrir uma empresa, e foram 7 anos dessa maneira. E na época, eu nunca tinha ido buscar autoconhecimento na vida. Eu nunca tinha lido um livro sobre autoconhecimento. Na verdade, eu achava tudo isso uma grande besteira. Eu achava que tudo isso era bobagem, que era coisa de pessoas que não eram inteligentes o suficiente. A verdade era essa, né? Que eu tinha um certo preconceito. Um certo não, um grande preconceito contra qualquer coisa que soasse como autoajuda, desenvolvimento pessoal. Eu achava que tudo isso era bobagem. Até pelas crenças da minha família também. Então, esse grande desafio que eu passei, que me levou a ficar deprimido, que realmente o sofrimento foi muito grande na época, parecia que aquilo nunca ia acabar, eu não sabia como é que aquilo ia terminar, não tinha mais energia para fazer nada, mas foi esse desafio que me fez buscar autoconhecimento. Então eu rompi todos os preconceitos que eu tinha, porque as coisas que eu conhecia, né, que o meu intelecto conhecia, não estavam resolvendo a minha vida. Eu pensava que para prosperar era só eu trabalhar bastante, ter dedicação e ser uma pessoa preparada intelectualmente, né? Então eu tinha preparo intelectual, trabalhava muito e nada dava certo. Então o meu mundo começou a ruir, meu mundo interno, as minhas crenças começaram a ruir. Né? E cheguei a pensar também naquela época que será que tem alguma coisa espiritual que está aí atrasando a minha vida? Será que, sei lá, né? Será que tem alguma coisa oculta, alguma coisa, sei lá, mais mística, né, por trás dessa falta de sucesso? Eu nunca tinha pensado nessas coisas antes, eu não acreditava nisso antes, mas comecei a ficar me questionando sobre isso, né? Por que minha vida dá tão errado? Por que eu me esforço tanto e as coisas não dão certo? E aí comecei uma busca desenfreada
lendo tudo que aparecia na internet, todos os textos na época, né, isso há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás quase. Não tinha tanta coisa como tem hoje, né, mas já tinha bastante conteúdo. Comecei a ler um site que era o Somos Todos Um, lia todos os artigos que tinham lá, sempre em busca de alguma resposta, e fui começando a entender desse lado emocional, fui começando a ter pequenas compreensões, né, das crenças, do lado emocional, e também coisas da parte espiritual, mas o que realmente me fez entender porque que a minha vida era daquele jeito foi quando eu entendi sobre as emoções e a parte das crenças. E aí eu comecei a enxergar que eu tinha muita crença limitante em várias áreas, de várias formas, que não me deixavam, jamais eu poderia ter uma empresa e prosperar. Jamais, com as crenças que eu carregava, era impossível isso acontecer. Eu me sentia culpado em ter dinheiro, eu me sentia um explorador dos funcionários. Eu sentia pena dos concorrentes quando eu ganhava uma licitação na época e as pessoas perdiam. Eu tinha sérios problemas de autoestima que me levavam a não me sentir merecedor de alguma forma. Então, com aquele tipo de crença que eu carregava, com aquele conjunto de crenças, seria impossível abrir empresa e me tornar uma pessoa próspera. Então, isso me empurrou no caminho do desenvolvimento pessoal. A princípio, era só para me curar. Eu queria sentir alívio do que eu estava sentindo, eu queria me libertar daquela depressão, eu queria voltar a dormir. E gradativamente eu fui vendo que esse caminho era algo que me fascinava e que eu queria mergulhar cada vez mais fundo, até que surgiu, né, um insight de que eu queria trabalhar com nessa área, com alguma coisa na área de desenvolvimento pessoal. Não sabia ainda com que técnicas, nem ensinando o que, mas surgiu essa compreensão de que eu queria trabalhar nessa área. Então, veja, um grande sofrimento, um grande desafio me empurrou para o caminho do autoconhecimento, me fez mudar de profissão, me fez enxergar um mundo que antes eu não conseguia enxergar de forma alguma, né? Tanta coisa que eu nem conhecia, me fez encontrar uma vocação que eu não sabia que eu tinha. Então, quanto mais você está fora do seu caminho, quanto mais você está desconectado da sua essência, maiores são os sofrimentos que vão aparecer para trazer você de volta. É uma tentativa de trazer você de volta para o trilho, né? E também para fazer você descobrir certas coisas que você guarda para que você possa curar. Então esse desafio foi longo, né? Foram longos anos que eu passei sofrendo com todas essas questões. Isso me levou a desenvolver também vários materiais, porque foi tanta coisa que eu me observei sobre prosperidade que eu acabei conseguindo também ensinar para outras pessoas sobre esses temas. Eu comecei a atender clientes com problemas de prosperidade, também criei curso, né, o Mente Próspera, que fala sobre prosperidade. Então isso me deu muita bagagem de conhecimento que me ajudou e que também depois me levou a ajudar outras pessoas. Então os grandes desafios normalmente eles trazem as maiores lições, se você conseguir atravessar. Naquela época era mais difícil porque, como eu não tinha ainda encontrado esse caminho de autoconhecimento, ficava aquele sofrimento que parecia que não ia ter fim nunca, né? E agora, recentemente, né, um grande desafio que eu vivi foi depois do nascimento do meu filho. Embora ele tenha nascido com saúde, né, nasceu em casa, de parto natural humanizado, mas teve muita coisa emocional que ficou desajustada depois do nascimento dele, que foi bem difícil de superar, e foi tão difícil, né, abalou tanto assim, né, tanto a minha esposa e acabou me afetando também, várias questões pessoais que eu não posso também entrar em detalhes, mas foram tantas coisas que eu passei quase que 8 meses sem conseguir trabalhar. 8 meses produzindo talvez 5%, 10% do que eu deveria produzir. E eu tenho uma empresa, né, com 10 pessoas que trabalham comigo. Então eu tenho que produzir, eu tenho que gerar, né? O salário ali está todo mês, eu tenho que pagar salário, todos os meses tem as contas da empresa para pagar. Eu passei 8 meses sem conseguir praticamente produzir. No 10º mês, né, quando ele completou 10 meses, foi que eu fui engrenar um pouco mais no trabalho. Ele agora está com 1 ano e 2 meses quase, né? Então já tem aí uns 3, 4 meses que eu venho conseguindo trabalhar com uma certa consistência e as coisas agora estão mais estabilizadas. Mas isso também me fez
buscar, talvez eu tivesse um pouco acomodado na busca do autoconhecimento, passei um tempo mais acomodado, isso me fez buscar de novo. Mais terapias para me curar, mais crenças que eu não sabia, ou que eu enxergava, mas que eu não tinha mergulhado a fundo ainda para começar a me tratar. Aprendi muita coisa também, né, com todo esse sofrimento que eu vivi sobre parto, sobre nascimento, sobre os traumas que ficam na infância, e também coisa que eu posso ajudar as mulheres, né, de repente, sobre a amamentação, sobre tanta coisa tanta vivência que não fluiu de forma suave, né, depois que meu filho nasceu, e que hoje, quando eu começo a falar sobre esses assuntos, eu vejo quanto conhecimento eu consegui adquirir nesses processos que eu vivenciei, e que hoje me ajuda, e que hoje eu posso ajudar outras pessoas com tanta coisa, né, que foi aprendido nesse caminho. Então foi um desafio enorme. Então os desafios vêm para isso, vêm para você mudar alguma coisa, para você curar, para você voltar para o trilho. Talvez você esteja fora da sua missão de vida. Certamente você tem crenças limitantes, tem emoções negativas, né? Você buscar ajuda. E esse desafio ele foi mais fácil do que o anterior, embora tenha sido também bem difícil, porque eu já tinha várias ferramentas ao meu alcance, ferramentas de autoconhecimento, ferramentas para me curar. Então já não era mais aquela coisa de você estar completamente perdido no mundo como da primeira vez, né? Eu sabia, estava doendo, a coisa estava difícil, mas eu sabia que em algum momento ia passar, tinha mais essa consciência. Então hoje qualquer desafio que eu venha enfrentar, por mais difícil e doloroso que ele seja, eu não vou mais me sentir perdido como eu me sentia antes. Então eu acho que é assim para todo mundo que começa a entrar nesse caminho. Eu não vou mais me sentir tão como se estivesse num túnel que não tem nenhuma luz no final. Sempre tem uma luz no final do túnel, e a gente vai caminhando ali e vai encontrando depois as soluções, né? Mas isso não significa, né, se você entrar no caminho do autoconhecimento, algumas pessoas começam a pensar isso, né, que a sua vida não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, ou, sei lá, as pessoas acham às vezes que na minha vida não tem nenhum tipo de sofrimento, ou que quase não existe, e não é bem isso, né? Vão existir desafios, vão existir sofrimentos, mas você consegue, devido a essa bagagem de conhecimento, você consegue passar por eles de uma forma mais suave do que você passaria se você não tivesse todo esse conhecimento, toda essa estrutura emocional que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então as coisas ficam mais simples, um pouco mais fáceis de serem superadas, de você lidar com isso. E tudo acaba também se transformando em material para ajudar outras pessoas. Então o grande atalho é buscar desenvolvimento pessoal, é investir nisso todos os dias. Então é uma coisa que, para mim, é prioridade. Tá buscando sempre desenvolvimento pessoal. Qual é o atalho que você pode buscar na sua vida para transformar a sua vida, tanto para evitar sofrimento, como também para que você possa sair mais rápido do sofrimento e encontrar a sua essência? É buscar desenvolvimento pessoal, buscar autoconhecimento. E hoje em dia tem tanta coisa boa, tanto material gratuito, né, tanto material pago também, de alta qualidade. Então, é sempre importante, né? Olha aí, Thaís está comentando o seguinte aqui, né? Meu maior desafio foi uma gestação num relacionamento tóxico, mas foi o que me fez descobrir a EFT, TFT, Física Quântica. A maior dor trouxe um grande presente. Olha aí, né? Mais um caso interessante de alguém que vem buscar autoconhecimento pelo sofrimento. Eu acho que normalmente as pessoas vão buscar autoconhecimento por causa do sofrimento. É muito raro, né? A pessoa falar assim, minha vida estava maravilhosa, estava boa, e aí eu resolvi, sei lá, né? Minha vida tranquila, estava feliz, meu casamento estava indo bem, as finanças tudo bem. Vou fazer um workshop esse final de semana de EFT, né? Vou viajar para São Paulo, vou fazer um workshop, eu vou fazer um curso aqui com o André Lima. Se a sua vida tiver tudo indo super bem, a gente se acomoda, a gente acaba se acomodando. E não vai buscar um crescimento. Tá? Então o sofrimento ele vem muitas vezes para chacoalhar. Eu queria saber de você aqui, né? Escreve aqui embaixo, aqui no Facebook, quem está me assistindo no Facebook, quem está aqui no Instagram. Qual foi o maior desafio que você viu na sua vida? E qual foi a maior
como é que eu posso dizer, o maior aprendizado que isso trouxe para você? Qual foi o maior aprendizado que isso trouxe para você? O meu primeiro maior aprendizado, quando eu passei pela primeira experiência, né, de falência, de dívidas, é que eu era cheio de crenças limitantes. Eu aprendi também que o intelecto, ele tem um papel muito pequeno no sucesso das pessoas. Eu comecei a entender isso, né, que inteligência intelectual tem um certo peso, mas é muito pequeno. A parte emocional, a parte das crenças, que é tudo inconsciente, está tudo impregnado no inconsciente, é muito mais relevante. Então, eu não tinha a menor consciência disso, né? E nesse segundo desafio também aprendi muita coisa sobre autoestima, aprendi muita coisa sobre lidar com situações que você não tem controle. Como é que você lida com uma situação, né, onde você vê pessoas sofrendo e você não tem como controlar aquilo, você não pode, muitas vezes, fazer nada para sair daquilo. Então, foi um grande aprendizado nessa área. Então, hoje, com certeza, eu sou uma pessoa mais resiliente, que lida melhor com certas situações do que antes, né, por ter passado por esses desafios. Bom, então é isso. Deixa aqui os comentários, qual foi seus maiores desafios e o que você aprendeu com eles. Compartilha aqui comigo. Também, se tiver alguma pergunta, escreve aqui embaixo para que eu possa fazer mais vídeos comentando sobre isso. Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê.